Pai do Senhor, boa noite. Aproveitar que você está de pé, a sua Bíblia comigo, Êxodo. A mensagem vai ser bem rapidinha hoje, irmão. Amém? Bem direta, estou falando com o pastor, uma mensagem bem simples. Êxodo 14. A passagem ela é, na verdade, até grande, mas a gente vai se ater a poucos versículos, até porque é uma passagem que ela é bem conhecida. A partir do verso 26, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, diante da tua presença, estamos mais uma vez reunidos e nos colocando à tua disposição, colocando à disposição para que tu uses, para tu que nos uses, melhor dizendo. Senhor, aqui em nome de Jesus Cristo, que eu possa nessa noite ser canal, Senhor, que, Senhor, não seja eu, mas que seja a tua presença, que seja a tua mensagem, que seja a tua voz, que não seja meramente um esboço escrito por mim, mas que seja uma mensagem que acerte o alvo. Senhor, que em nome de Jesus tu possa abençoar a nossa igreja, essa casa, esses membros, essa família, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Antes de entrar até mesmo na mensagem, gostaria de externar a minha felicidade de estar mais uma vez na casa do Senhor, de estar numa igreja que estava conversando em outros momentos com tanta dinâmica, né? Com tantas mensagens, com tantas pessoas mudando de vida, né? Mudando de história, aceitando a Cristo, deixando Cristo de fato ser o seu dono, ser o seu controle. E de muitas coisas que vêm acontecendo, de gente chegando, certamente para somar, para agregar, estamos muito felizes com tudo isso que está acontecendo no nosso meio. Então, o tema da mensagem de hoje fala: Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle, irmão. E a gente, enquanto pregador, né, a gente sempre fica nessa atenção: será esta a mensagem? Né? E a gente folheia a Bíblia para lá, folheia para cá, bota um louvor, desliga o louvor, e ora um pouco mais, e volta a folhear a Bíblia, e nada vem, e do nada vem algumas mensagens ou algumas orientações, e a gente começa a ter uma direção. E eu comentei com o pastor, fui para o gabinete, né, resolvi um negócio com o pastor, e quando eu estava saindo, o pastor já comentou que tem mais irmãs que oram, tinha uma irmã, não vou falar o nome dela, mas quando eu saí, quando eu estava fechando a porta, saindo do gabinete de oração, que ela estava falando, era assim: porque, Senhor, tu não perdeu o controle. Eu falei: então eu estou na direção certa. Então o tema da mensagem, irmão, é simples. Uma mensagem que talvez você já ouviu: Deus não perdeu o controle. Mas a gente, se parar para pensar, a gente percebe o quão importante é ter essa certeza ratificada. Porque no momento que a gente tem de dificuldade,
no momento onde a gente não sabe o final da história, né? É complicado a gente entender e assimilar de que existe um Deus que de fato está controlando a minha vida, né? E quando a gente fala sobre controle, eu me lembro sobre uma situação que eu tive um descontrole. Eu estava aprendendo a dirigir lá na Vila Kennedy ainda, a Bruna estava comigo no carro, e bem no iniciozinho, pegando o carro assim poucas vezes, eu me lembro que quando eu virei uma das ruas da Vila Kennedy, eu perdi o controle. O carro ele subiu a calçada, eu só vi gente correndo para um lado para o outro, para tentando se tornar seguro, e eu voltei com o controle, mas aquele negócio assim, como é ruim, né, você não ter o controle, né? E eu me lembro que eu fiquei muito tenso, muito preocupado de que depois que diriam assim, se pega alguém, nossa, quanta coisa poderia ter acontecido, né? E eu tive um descontrole. E é tão ruim quando a gente tem uma situação que a gente perde o controle. Mas o interessante é que isso pode acontecer. Eu posso ter um descontrole de alguma coisa. Eu posso em algum momento errar a mão e ter um descontrole financeiro. Eu posso em algum momento ter por uma questão emocional, ter um descontrole emocional e perder alguma razão. Mas o interessante é que quando a gente olha essa mensagem, quando a gente pega esse tema para folhear, a gente não está falando de nós como o controle das coisas, mas a gente está falando assim, olha só, Deus não perdeu o controle. Porque quando a gente começa a passar e muda de posição, e ao invés de motorista do carro, a gente passa a ser o passageiro e deixa que Deus controla, ele não perde o controle. E aí a gente percebe que como é importante, né, a gente ter esse controle. Só que, na verdade, às vezes a realidade ela não combina com essa frase. Às vezes o que a gente quer acreditar não combina muito, porque a gente às vezes vive algumas situações tão complexas, tão ruins, tão complicadas, que a gente fala assim, o negócio está sem controle. E, diferentemente do filme, que a gente já sabe qual é o final, quando a gente está no momento, é difícil a gente assimilar bem e falar assim, Senhor, eu confio em Ti, porque Tu estás no controle. Porque quando está no final, meu irmão, aí é fácil, aí é mole. Quando a gente pega esse texto, começa a folhear e perceber como Deus foi fiel nesse povo, legal, e a gente confia, acredita, lê, glorifica. Mas esse é o final da história. E a questão é que a gente vive no meio de uma história. Eu estava até conversando com um amigo, a gente foi num salão de festa, não vou falar nome até para não fazer comercial de ninguém aqui, mas os caras trouxeram uma ideia de empreendedorismo fantástica. Eu estava falando com um amigo nosso, com um amigo meu, e a gente estava brincando e falando assim, e a gente começa a olhar no salão as coisas e a gente fala assim, nossa, como foi brilhante, perfeito, combinou legal mesmo as coisas, mas é aquele negócio do engenheiro depois da obra pronta. Mas no início, num contexto, é difícil você saber se vai dar certo, se não vai dar certo, como é que a gente vai fazer, se faz assim ou se faz assim. E esse texto, quando a gente fala sobre o como... Cadê o Luciano para ele tocar aqui? Do nada. Aí ele aí. O Samuel, cadê o Samuel também? Ele está na aula, né? Isso aí a gente faz um barulho aqui. Vamos lá, pai, cadê? Vamos, Samuel. Ô Samuel. A hora que tu quiser entrar, tu entra. Irmão, vamos combinar um negócio aqui rapidinho. Sempre que eu ameaçar cantar alguma coisa, eu não planejei nada não, mas de vez em quando eu solto. Eu vou cantando, mas para a igreja começar a cantar. Então me ajuda. Começa logo que eu paro. Porque eu quero pegar o negócio, porque a música faz sentido, a mensagem vai ficar tudo lindo. Mas não está ficando legal quando eu canto muito.
percebe esse texto, a gente vê que o povo de Israel, ele não estava dando um rolê, pegando um sol e de repente lá na praia, e de repente alguém vem. O povo de Israel, ele não estava dando uma volta, não estava tirando um diazinho de lazer. O povo de Israel, ele havia saído do Egito, e saindo do Egito com uma promessa, com um propósito. E de repente, depois de algum tempo, eles se deparam com o mar. E antes até disso, irmãos, quando eles chegam no Egito, na verdade, eles chegaram porque havia fome em Canaã. Os filhos de Jacó entraram no Egito e começaram a ficar lá. Só que a Bíblia conta que eles começaram a crescer. Porque quem tem promessa, porque quem tem projeto, o resultado é sempre crescer. E isso independe da situação que a pessoa está. Isso independe da posição que a pessoa tem. Porque na verdade não é onde ela está, mas é o que ela tem. Na verdade não é o que a capacidade intelectual que ela possui, mas é a capacidade que Deus deu ao escolher determinada pessoa. Então, antes de qualquer coisa, iniciar a mensagem aqui, irmão, a gente precisa ter uma certeza de que a gente não está pairando, a gente não está dando uma volta por aí, a gente não está simplesmente à mercê de qualquer coisa. Não, a Bíblia conta que nós fomos escolhidos por Deus. Na verdade, a Bíblia conta que Israel foi escolhido, mas a Bíblia conta, João fala que nós fomos enxertados na videira, ou seja, agora a gente passa a ser herdeiro com Cristo. Então você não é alguém que está aqui porque alguém chamou, não. Você é alguém que Deus possui um projeto e uma promessa. Às vezes, ao longo do caminho, a gente começa a se acostumar com muita coisa, começa a se acostumar com o culto, começa a se acostumar com a rotina e acaba esquecendo da história que Deus quer fazer na nossa vida. Tem pessoas que estão chegando, como essas três que se apresentaram aqui na igreja, e não se apresentaram simplesmente para daqui a pouco estar no culto, porque daqui a pouco o Marcos vai se levantar e Deus vai despertar nele o que de fato ele nos chamou para fazer, que eu não sei o que é e talvez nem ele saiba, mas o fato é, irmãos, que cada um tem um propósito diante de Deus. Então chega nessa coisa da gente sentar, é como se a gente estivesse num cinema, da gelatina, tá gostoso, só volta a pipoca. Esquece isso, irmão, porque o que Deus ele quer fazer na nossa vida é algo muito grande, é algo tremendo, porque a Bíblia fala assim, ó, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vós fez tudo e que o vosso fruto permaneça. E o povo de Israel estava lá, saíram do Egito. A Bíblia conta que quanto mais os egípcios, o faraó, que não conhecia José, oprimia o povo, mais eles cresciam. Então não tem essa história de ter muito problema, por isso que eu estou aqui devagarzinho, não, irmão. Porque quanto mais prova você tem, mais jeito de crescer você vai ter. Quanto mais dificuldade você tem, é porque Deus ele está te forjando, porque Deus ele está te fazendo crescer, independente do lugar que você esteja. E a Bíblia conta que quando eles saem do Egito, eles se deparam depois de algum tempo com o mar. E é interessante isso, porque eles não caíram de paraquedas. E a Bíblia conta que quando eles chegaram no mar, falou, e agora? E agora como é que a gente vai fazer? E agora o farol está atrás, e agora o que eu faço? Moisés, não era melhor que a gente ficasse lá no Egito, porque ela não tem sepulcro para a gente morrer por lá mesmo? E existem situações na nossa vida que a gente tenta ou a gente quer ficar no básico, porque a gente começa a entender que tem muita dificuldade e a gente prefere, de fato, ficar no básico. Deixa eu ficar aqui e fazer um pouquinho, deixa eu ser até mesmo escravizado um pouquinho, mas está dando para arroz e feijão, então eu vou levando.
se acostuma com a forma com que o Egito, ele nos impressiona a viver uma vida que Deus não nos proporcionou, ou melhor, não quer nos proporcionar. Quantas vezes nós somos ditados a ser conduzidos de uma forma com que Deus, ele, na verdade, ele falou assim: cara, eu não quero isso para você. O que eu quero te fazer é que você saia do Egito. Eu quero que você saia disso tudo, porque eu tenho uma promessa, porque eu tenho um projeto, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. E a Bíblia conta que quando eles chegaram lá, e agora? O mar está na frente, o faraó está atrás. E o interessante é que no verso 2 diz assim, ó: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Eu fiquei encucado com esse negócio. Como é que é isso? Se a gente tem que avançar, se há 3 semanas eu falei assim, vai lá, e agora a mensagem é, ó, segura um pouco. Porque às vezes a gente quer conquistar tanta coisa aí por nós mesmos, mas quando somos e estamos guiados por Deus, existe um tempo para que cada coisa aconteça na nossa vida. E não é a hora do povo atravessar o mar naquele minuto. E Deus fala assim, olha só, espera aqui um pouquinho só. Dê 2 passinhos para trás, espera aí, pode ser até que seja para tu pegar o impulso, mas segura um pouquinho. E o interessante é que quando a gente retrocede, mas orientado por Deus, irmão, quando a gente espera um pouco, é tão bom porque a gente confia naquele que de fato tem o controle de tudo. E talvez muita coisa não aconteceu na tua vida ainda. Talvez você fale assim, nossa, eu pensei que essa era a semana que ia acontecer tanta coisa, e não aconteceu. Talvez você está aqui domingo e fala assim, nossa, por que não me chamaram na entrevista? Nossa, por que a situação não foi resolvida? Nossa, por que essa semana lá em casa o negócio ficou tão tumultuado? É porque talvez no momento, nesse minuto, ou nessa semana, não seja a semana que você vai atravessar o mar, mas seja a semana que Deus esteja falando assim com você: espera um pouquinho, acalma o teu coração, fica de boa. Aí em seguida, olha só, retrocedam e se acampem. Espera. Talvez você, talvez eu, quanta coisa a gente quer resolver de uma vez só. E Deus está falando assim, olha só, espera aí, porque eu não perdi o controle não. Aleluia. Essa tá. Eu não perdi o controle não. Eu não perdi o controle não. Eu não perdi o controle. Em determinado momento, Isaac também tentou resolver do seu jeito. Houve fome na terra que ele estava. Gênesis 26 conta isso. E fala assim, vou lá resolver, está com fome, eu sou o sacerdote, eu sou o homem da casa, vou resolver. Isaac, não desça ao Egito, Isaac. Permaneça na terra que eu te disser, Isaac. Espera mais um pouquinho. Está difícil, mas segura mais um pouquinho. Não larga Cristo porque não aconteceu. Não largue o projeto porque ainda não aconteceu. Não desista daquilo que Deus te prometeu porque ainda não aconteceu. Espera só mais um pouquinho.
Porque às vezes a gente não entende. Mas na verdade, o fato é que, teoricamente, é simples. É obedecer. É obedecer quando as pessoas falam mal. É obedecer quando alguém critica. É obedecer quando a tua vontade era dar teu jeito de qualquer forma. Porque em determinado momento também, o próprio rei Saul tem um determinado momento que ele começou a fazer alguma coisa que não era da vontade de Deus. Samuel vai lá falar com ele: Saul, que barulho é esse aí? Estou ouvindo um barulho de ovelha, o que é isso aí? Ele fala assim: não, peguei para sacrificar o Senhor. Samuel vira para ele e fala assim: Samuel, é melhor obedecer. O Papai do Céu falou que não era para fazer nada, não era para pegar nada, era para exterminar o povo e ir embora. Você pegou. É por isso que tem aquele ditado que a gente não entende: é melhor obedecer do que sacrificar. Vem daí. É melhor obedecer. E a Bíblia conta que eles estavam lá. Em determinado momento, no verso 10, eles levantaram os olhos e viram os egípcios. Um dos grandes problemas que às vezes a gente enfrenta, irmão, é que a gente às vezes sabe de muita coisa. A gente quer ver o que está acontecendo, a gente quer tentar entender muita coisa. Eu não sei você, mas você já passou por umas situações, alguns milagres, alguns testemunhos, e que você só de fato descobriu qual era a real do problema quando de fato o negócio aconteceu. Porque às vezes Deus nos poupa de tantas coisas para que a gente não perca a fé. E você fala assim: poxa, eu não estou conseguindo ver nada, não estou conseguindo entender nada, não estou conseguindo saber o que está acontecendo. É porque Deus ele está te poupando de tantas coisas, irmão. Deus ele está te poupando porque Ele não quer que você veja o egípcio atrás, porque Ele não quer que você veja o mar que está na frente, porque é Ele que está no controle de tudo. E às vezes a gente se questiona porque não está vendo, porque não está ouvindo, enquanto que na verdade a gente já está sendo protegido por conta disso. Verso 12: melhor seria servir os egípcios do que morrer no deserto. Eles ainda não entenderam que a questão não era de vida ou morte. Eles estavam, na verdade, eles foram marcados, eles eram um povo escolhido. Verso 15: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Interessante é que, na maioria das vezes, a orientação já é dada e a gente está clamando ao Senhor, enquanto que, na verdade, a gente precisa agir, a gente precisa fazer, a gente precisa arregaçar as mãos e começar a fazer aquilo que, de fato, Deus ele já mandou para a gente fazer. Então o anjo de Deus e a nuvem que ia na frente se colocou atrás. O verso 19 diz assim: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Deus de Israel se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante dele e se pôs atrás dele. O interessante nessa passagem, irmãos, é que a nuvem ela ficava na frente. A gente conhece o texto, a gente sabe de que quando a nuvem ou a coluna de nuvem ou uma coluna de fogo ela se movia, era na verdade no sentido de dar direção ao povo.
montaram os tabernáculos e começaram a andar, porque a nuvem se retirou, a nuvem começou a se movimentar. Então, quando é que Moisés, quando é que o povo sabia que tinha que seguir ou parar, era com base na movimentação da nuvem. E a Bíblia conta que nesse momento a nuvem estava na frente. Só que nesse verso 19, 18, diz assim: a nuvem agora se colocou na parte de trás. Eu começo a entender que a nuvem, como é sentido de direção, e eles já haviam tido a orientação do que deveria fazer, que era de seguir, de marchar. A nuvem ela já não tinha mais esse propósito nesse momento. E quantas vezes a gente fica olhando por sinais, quantas vezes a gente fica tentando ver onde está a nuvem, enquanto que a direção Deus já nos deu. E a gente fica, cadê a nuvem? Está para lá, está para cá, está para onde? Cadê o sinal? Cadê o reteté? Hoje eu vou lá naquela igreja porque lá tem. Eu vou lá naquela igreja porque lá eles revelam. Eu vou agora, eu mesmo já orei assim, irmão. Muitas vezes eu já orei assim, de chegar e estar saindo no ônibus no centro da cidade, onde eu trabalhava, e andando assim, pois alguém poderia me abordar e mandar um mês que eu te digo. Em situações críticas, quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes em algumas visitas que eu fiz em algumas igrejas, e quando vinham um varão achando, eu falei, vai vir aqui, e vai vir quem não vinha, porque a gente fica vindo, irmão. A gente fica olhando e fica em busca de sinais, enquanto que na verdade já tem uma ordem. Eu não sei qual sinal que você está procurando, mas a direção Deus já te deu, irmão. Então quando você não está lá na frente, o sinal já foi embora, porque a ordem já foi dada. Aleluia. Outro ponto. A nuvem foi para trás. Ele já tinha direção. Ela foi para trás. Porque antes ela estava como direção. Mas os egípcios estavam atrás. A direção já foi dada. Agora a nuvem vai para trás e vira como se fosse proteção. Eu talvez você esteja procurando a nuvem para te dirigir, mas a nuvem está te protegendo. Porque a Bíblia conta, irmão, você não está inventando, a Bíblia conta que a nuvem ela serviu como escuridão para Faraó, para o exército egípcio não enxergarem o povo de Israel. Então a nuvem, irmãos, na verdade o que era para dirigir, agora está para proteger. E talvez você fale assim, para onde que eu estou indo? A direção já foi dada, irmão. Aí você fala assim, não estou vendo Deus, não estou vendo nuvem, não estou vendo sinal. Aí eu vou falar para você, calma, meu irmão, porque na verdade Deus não está mais na frente, Ele está atrás te protegendo. Então o que você tem que fazer aqui? Eu esperava glória a Deus, eu esperava talvez até apertar aquele pulinho e falar assim, porque Deus está te protegendo. Porque quando a gente entende que na verdade a gente já está sendo dirigido por Deus, Deus não perdeu. Você está entendendo, irmão? A nuvem não tinha mais sentido na frente. E quantas vezes a gente quer tantos sinais, tantas coisas, e a gente não percebe que a gente está aqui no centro do mundo de tanta guerra espiritual. O Senhor está aqui atrás te protegendo e nada te toca. E você está assim, nossa, mas está tão difícil, mas está tão complicado. Mas você, se você se olhar, às vezes você fala assim, nossa, mas eu estou de pé. Mesmo com tanta dificuldade, eu estou de pé, mas não é porque é mérito teu não, é porque tem alguém lá atrás te protegendo. É porque Deus ele está vendo que está difícil para você, mas Ele está lá. Porque Ele nunca perde o controle de nada, irmão. Então se você talvez não vê um balá, se talvez você não enxergar algumas como é que é, pastor? Algum cortador de cana ali perto de você, se você não vir numa marcha, fique tranquilo, irmão, porque o Senhor está te guiando e te protegendo. Já estou terminando, viu? É um ponto interessante.
mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, irmãos. Você está vendo nuvem aí? O que você está vendo? A ação de um homem sendo conduzido por Deus. Sabe o que Deus espera de nós? Deus espera a ação do Éder sendo guiado por Ele. Deus espera a ação da Bruna sendo guiada por Ele. Deus espera Você está entendendo? Aleluia. Interessante, sabe o que é? É que quando eles passam com os pés secos, acabou não? Por quê? Porque tinha inimigo vindo atrás. O que eles tinham que fazer para que o inimigo não continuasse vindo atrás dele? Vai lá agora dar ordem para o mar fechar, o mar fecha. Todos os egípcios, a Bíblia conta que nenhum deles sobrou para contar a história. Sabe o que eu entendo com isso? Não adianta a gente viver conduzido por Deus, sabendo que Deus ele está no controle da nossa vida, se a gente fechar coisas, se a gente fechar porta, se a gente fechar ciclo, se a gente fechar, não tem que fechar, porque não é só passar pelo mar. Ei, Moisés, não acabou não, agora fecha a marca. E será que de tantas coisas que a gente não tem vivido, e a gente começa a perceber, o inimigo não para de correr atrás? É porque talvez falta você olhar para trás e falar assim, não basta isso. Será que a gente tem que começar a olhar e falar assim, não, chega, não vou aceitar isso não, acabou. Não vou aceitar essa afronta, acabou. Não vou aceitar essa dor, acabou. Não, eu não vou aceitar que minha casa não sirva ao Senhor, acabou. Eu não vou aceitar que minha família não seja estruturada por Deus, acabou. A gente tem que começar a fazer aquilo que Deus ele nos manda a fazer. E talvez a gente esteja correndo já cansado, porque o diabo não para de correr atrás de nós. Mas é porque às vezes quando a gente fechar essa porta, que porta que eu preciso fechar? Que porta que você precisa fechar, irmão? Fique de pé nessa noite. Essa é uma mensagem bem direta, bem simples, mas uma mensagem que serviu para dizer assim, ei, Deus ele está no controle. A questão pode até fugir do nosso controle, porque a gente erra, às vezes a gente pega, às vezes a gente vacila, às vezes a gente dá mole, mas Deus ele está todo o tempo querendo nos consertar, nos melhorar, nos ajeitar. E nessa noite a gente vai adorar o Senhor. Vou deixar o convite aqui aberto. Primeiro para você que ainda não tem ou nunca teve um encontro com Cristo, de que entrou aqui com sua vida totalmente descontrolada, tão bagunçada que você não sabe nem por onde começar a ajeitar. Essa mensagem para você, porque tem uma boa notícia: Deus ele consegue arrumar a casa. Deus pode mudar a tua história. Deus pode fazer com que você retome o controle. Mas a gente precisa, em determinado momento, deixar ser usado por Deus para abrir o mar, para fechar o mar.
vida e percebeu que precisa de fato de Cristo. O segundo convite é para você que está aqui, está dentro, já congrega com a gente, já visita, já tem um tempo enquanto com Cristo, mas que por algum motivo, que por alguma brecha, sua vida ficou desarrumada, desorganizada. E a mensagem de hoje é que Deus ele quer controlar. E por que digo que Ele quer? Porque eu preciso deixar Deus controlar. Vem aqui na frente, você também, que esteja precisando do controle de Deus. De que você pegou Deus e colocou no ponto traseiro. E começou a dirigir da forma que você achou que era correta. Mas quando isso acontece, a gente acaba dando com o carro puro. E a gente já tem uma jovem aqui na frente. Eu sei que tem mais gente, irmão. Eu falo isso pelo Espírito. Deus ele quer arrumar a casa. Como a gente canta assim, né? Que esteja preparado, irmão, para depois que você vir aqui receber a oração, de fato querer mudar a história. Esteja preparado para as pessoas olharem para você e falarem assim: nossa, não é o fulano? Estava com a vida toda destruída, toda desamparada. E agora está aqui, olha como ela está, olha como ele está. Esteja preparado para o melhor de Deus. Não se sentir uma pessoa inútil, mais inútil do mundo. Não, eu não sou capaz, eu não sou ninguém, eu não mereço. Sim, nós não merecemos. Mas a graça nos alcançou. E como mencionei, nós fomos enxertados na videira. E quando isso acontece, a gente começa a passar a ter direito de filho. E não mais criatura de Deus, mas agora filho. Aqui na frente eu sei quem está aqui mais. A gente vai adorar o Senhor e você vai ter essa oportunidade.
paz, da tua vida. Glória ao Senhor. Que a história